Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar a Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso, não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bem, eu trouxe aqui, preparei uma meditação sobre a leitura de hoje, a primeira leitura da profecia de Joel. Uma leitura bastante expressiva. Trouxe 3 pontos. O primeiro ponto para nós crescermos na vida espiritual, uma conversão interior, depois um zelo ardente e depois uma vigilância perseverante. Bem, primeiro momento, nos primeiros versículos, ele diz, o profeta Joel, muito forte: cingi-vos e chorai, sacerdotes, lamentai, ministros do altar, vinde, passai a noite vestidos de sacos, ministros do meu Deus, porque foi retirada da casa do vosso Deus a oblação e a libação. Tocai trombeta em Sião, dai alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Bem, cingi e chorai, sacerdotes. O significado aqui que nós podemos entender, para a nossa vida, para aquilo que nós vivemos, a vida comunitária, a vida religiosa, a nossa vida aqui, o profeta ele está convocando o povo a um arrependimento, não superficial, mas um arrependimento de fato, um arrependimento existencial. A nossa vida, a nossa vida missionária, a nossa vida consagrada, ela é marcada pelos votos. Quem ainda não fez, ainda fará. Mas ela é marcada pelos votos no sentido de uma consagração total. Então, nós precisamos de uma purificação constante interior, por conta dessa consagração total. Não há santidade, não há consagração total sem esse arrependimento cotidiano. Eu lembro uma vez que eu atendi muito tempo, bem no começo do meu sacerdócio. Eu tinha acabado de chegar na paróquia e tinha catequese, E então eu fui instigando as catequistas a trazerem as crianças da catequese para se confessar antes, para não deixar tudo em última hora. Eu atendi uma confissão de uma pirralhinha, 5, 6 anos de idade, uma coisa muito bonitinha. Então ela veio, contou os pecados dela. E a coisa mais impressionante que marcou a minha vida ali foi aquela criança com aqueles simples pecados
de criança, ela começou a chorar. E dizendo assim para mim, padre, eu ofendi muito a Deus. E chorava, uma criança. Eu ofendi muito a Deus, padre. Olha o que eu fiz. Esses pecadinhos de criança. E como se faz necessário nós aprendermos, aliás, retomarmos, não sei se você já chorou por conta dos teus pecados, entender que aquilo que nós fazemos ofende a Deus. E chorar os nossos pecados diante de Deus. Chorar porque nós ofendemos a Deus. É um arrependimento existencial, é verdadeiro. Eu choro porque eu ofendi a Deus, porque eu não fiz o que deveria. Eu deixei de fazer aquilo que eu precisava fazer. Retomar com seriedade o exame de consciência. Se você acredita que todos fazem, né? O exame de consciência diário, à noite, antes de dormir. Mas retomar com amor esse exame de consciência e falar, puxa, eu ofendi, eu preciso retomar. Olha o que eu estou fazendo. Não estou falando de pecado grave, nada de coisa grave, não, mas sentir-se incomodado porque eu estou pecando, porque eu ainda não me converti, porque eu sou um pecador. Não? Fazer atos de penitências. Às vezes as penitências elas caem em desuso, a gente não se esforça tanto para fazer penitência como nós deveríamos. E como é importante fazer penitência, fazer atos de mortificação corporal, espiritual, fazer atos de mortificação, penitência. Isso acompanha a igreja desde sempre, né? Aguentar as coisas que nós aguentamos, fazer o que suportar as cruzes que Deus nos dá, enfim, jejum, silêncio, privação de conforto, para manter viva essa vigilância espiritual. Depois, o profeta, o segundo ponto, ele incita ao zelo sacerdotal e comunitário. Lamentai, ministros do altar. Ele denuncia aqui o culto vazio, porque foi retirada da casa de Deus a oblação. Isso simboliza o quê? Que quando nós estamos diante do altar, quando nós servimos diante do altar, e servimos aqui sem este fogo interior. Porque a crise não é do rito, mas é do fervor. A vida consagrada, assim como ela precisa manter viva a consciência daquilo que nós fazemos contra Deus e para nos penitenciarmos e pedir a graça da conversão, a vida consagrada precisa manter também viva, aceso, a chama do altar interior. A chama do altar interior ela precisa ficar acesa o tempo todo. Isto é, a caridade, o zelo pela presença divina, o zelo pelas coisas espirituais, o zelo por aquilo que eu faço. São João da Cruz, ele, falando desta frieza espiritual, ele dizia, né, num dos seus cânticos, mais ofende a Deus a frieza dos que o servem do que as injúrias dos que o ofendem abertamente. Como é necessário nós não nos perdermos, mas manter aceso este amor, esse desejo de santidade, né? Para que se extinga de nós qualquer tipo de mediocridade que vai sufocando a nossa falta de fervor, a nossa falta de zelo. Depois, Santa Teresa d'Ávila também, ela diz no Caminho de Perfeição, no ponto 19, ela diz, não é tempo de tratar com Deus de negócios de pouca importância. Ou seja, ela está dizendo aqui daqueles religiosos que começam bem, mas logo se contentam com o mínimo. Aquela coisa, você vai vivendo, você vai perdendo o fervor, vai ficando frio, daqui a pouco você já está naquele pensamento, basta que eu não peque gravemente. Ela chama isso de meio termo de vida, né? Não, vida de meio termo. Não nasci para isso, mas eu não posso procurar este consolo humano demais, né? Não, eu preciso procurar o meu consolo nas coisas divinas, eu preciso reacender mesmo, né? Eu preciso ter este recolhimento interior que me faz alcançar a Deus o tempo todo, desejar a Deus o tempo todo. Eu não posso tratar a minha vocação, a minha vida consagrada como uma função, mas como um esposo, a alma esponsal mesmo, né? Depois o terceiro ponto,
que Joel dá nesse texto, que ele diz, né, o dia do Senhor vem. O dia do Senhor já está próximo. Ele evoca aqui o dia do Senhor como um tempo de juízo, de revelação. E neste ponto, a vida religiosa, a nossa vida, a vida consagrada, ela precisa viver nessa tensão fecunda entre o já e o ainda não, entre o serviço presente e a expectativa do reino. Santo Afonso Maria de Ligório, ele, naquele livro dele, Preparação para a Morte, ele diz, um dos pontos, né, no primeiro capítulo, ele escreve: quem começa a amar a Deus de verdade deve preparar-se para morrer todos os dias. Ou seja, o dia do Senhor é hoje. Nós, consagrados, devemos viver como quem está sempre de partida, o coração em Deus, as mãos no trabalho e a alma em estado de oferenda, de oferta. A falta de vigilância é viver como se a eternidade fosse algo distante. E eu preciso renovar todos os dias, preciso renovar diariamente o oferecimento desta vida, dizendo com sinceridade. E aí tomar esta coragem de dizer: Senhor, se vierdes hoje, eu quero ser encontrado em vosso serviço. Se o Senhor estiver aqui hoje, se o Senhor voltar hoje, eu quero ser encontrado te amando. É assim, eu preciso ter este anseio, né? O Senhor vai voltar e querer ser encontrado sempre atento, né? Como diz os escoteiros, atentos, atenciosos. Enfim, que possamos crescer, né, nestes movimentos que traduzem a nossa vida consagrada, essa conversão interior, essa purificação através da oração, a ascese, exercício, penitência, que possamos ser encontrados com esse zelo ardente, reacender em nós este amor pelo altar, pela missão, a caridade e principalmente esta vigilância permanente que nos faz viver com os olhos voltados para o Senhor que vem. Essa é a nossa esperança. Que a Santíssima Virgem Maria nos auxilie, que o sangue do Senhor nos lave. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.